Olá Ah, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu não estou no meu melhor, mas estou no melhor que eu posso para poder apresentar para vocês. Como vocês sabem, meu nome é Antônio Augusto, sou advogado, tenho 28 anos e sou autista com diagnóstico tardio. Ao meu lado temos a Lilian, minha mãe, mãe do Antônio. e temos uma convidada muito especial, com um nome que eu ainda sofri um pouquinho para lembrar, mas vamos ver se eu vou falar certo, Tuane. Isso aí. Gostaria de se apresentar hoje? Então, eu sou a Tuane, eu tenho 26 anos, também tive o diagnóstico tardio aos 24 anos e eu sou terapeuta ocupacional. Eu trabalho na Sensory Clean atualmente, aqui em Maringá mesmo. Então, hoje nossa conversa vai ser de autistas. Vamos né? autistar. E não de mães. Hoje nós vamos autistar de fato. É um prazer enorme, né? Prazer é meu. Estando há tão pouco tempo em Maringá e já está aqui com a gente. Isso só para nós só tem uma fala assim. Estamos conseguindo trazer as pessoas para perto da gente. Ai, que bom, né? E qual que é a importância disso para nós? É fortalecer um movimento que, infelizmente, na nossa cidade, ele é muito enfraquecido. Enfraquecido por pessoas que não contribuem para aquele, né, deslanche. E nós estamos no mês da conscientização. Então, nada melhor e mais importante do que conversar com uma pessoa dentro do espectro e uma pessoa que trabalha com autista. Aí eu queria que você falasse para a gente assim, é claro que seu diagnóstico foi tardio, assim como o do Antônio. Mais ainda que o meu. Mais ainda, né? Só que num momento de melhor chance de fazer um diagnóstico, porque do Antônio foi feito há 9 anos atrás. Então, assim, o recurso para fazer o diagnóstico era menor do que tem hoje, principalmente para adulto. Embora a gente saiba que a gente tem vamos ter uma janela aí bem difícil de pessoas que vão, ou vai estar sendo diagnosticada errada por não ter adultos, né? Ou que não vão estar sendo diagnosticados. Conta para mim o que fez você ir atrás do diagnóstico. Então, como eu falei, eu sou formada em TO, então eu acabo tendo um contato maior com a área da saúde, com a área do desenvolvimento infantil. Quando eu me formei, eu fui trabalhar num CAPS e eu já tinha contato com algumas crianças autistas, mas era um contato muito restrito, era bem pouco, assim. E aí, 2 anos depois que eu me formei, eu fui chamada por uma amiga para trabalhar numa clínica especializada em intervenção precoce, que a maioria das crianças atendidas são autistas, né? E era lá em Campo Mourão. Fui trabalhar e no início era uma brincadeira, assim. Eu tinha muitas semelhanças com as crianças e aí a minha amiga falava, não sei não, hein, você é autista. Aí eu também pensava, não sei não, hein, eu sou muito parecida com fulaninho. Aí teve um dia que eu fui fazer uma atividade na grama com a criança e aí a minha amiga falou, por que você não tirou a meia? Aí eu falei, porque eu não piso na grama dela. Mas por quê? Como assim? Não piso, de jeito nenhum, não piso na grama, me dá uma agonia enorme. Mais uma que detesta grama, né? Odeio. E areia também, nossa. Areia eu gosto. Aí ela pegou e olhou assim, daí já não era mais uma brincadeira, já começou a ficar meio estranho. Aí eu fiquei pensando sobre isso e daí a gente conversou e pensou assim, vamos fazer uma lista então de características. Será que eu tenho, né, características pra gente pensar? E aí a gente fez uma lista enorme, assim. Desde interesses restritos, comportamentos repetitivos. Alguma restrição alimentar? Restrição alimentar eu não tenho, mas eu tenho seletividade. E eu não achava que eu era seletiva, porque como eu como muitos alimentos diferenciados de vários grupos, eu achava que eu não era seletiva. Mas, por exemplo, eu não misturo texturas, eu não como arroz com macarrão,
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, não, mas se for pensar desse jeito, tem um monte de gente aí que na verdade, mais a pessoa, a maioria vai ser tudo autista. Não, Então, não mas tá entra querendo no dizer âmbito da no- seletividade ali, da questão sensorial da coisa. Coco. Agora que eu tô melhorando a minha seletividade com coco, mas desde criança, nossa, eu sinto o cheiro de água de coco me dá ânsia. Cheiro de beterraba cozida, eu não consigo. Com beterraba até hoje eu não como, não consigo. Então, são poucas coisas, mas o que é extremamente específico, assim, a seletividade. Bem forte. Aham. Bom, seletividade, então, é isso. Você é diferente da restrição. A restrição você não come porque isso vai te fazer Mal. mal. E as outras coisas você nem nunca comeu, mas não... Ou eu não consigo, ou eu até tentei, mas não vai, ou pela textura, ou pelo gosto, cheiro, enfim, até o barulho quando a gente morde pode afetar e dar uma seletividade alimentar ali. Então, minha socialização sempre foi prejudicada, nunca tive amigos, assim, não sei o que é ter amizade de infância, quando as pessoas falam, do terceirão pra vida, do ensino fundamental pra vida, eu não sei. Eu tenho conhecidos desde que eu me entendo por gente. Primeira amizade verdadeira, assim, de anos eu fiz na faculdade. Então, Com uma pessoa. são duas que eu considero, assim, super amigas da faculdade. Tem outras amigas, mas o contato não é tão próximo quanto com essas, né? Mas para eu fazer amizade mesmo, demorou, e eu digo que a minha habilidade para estreitar esses laços e para melhorar esses laços só foi sendo melhorada depois do diagnóstico. Que eu também me sinto, assim, à vontade para ser aberta e tentar fazer uma amizade do jeito que eu sou. Você, que nem quando a sua amiga falava sobre isso te incomodava ou para você Levava na esportiva. levava na esportiva? Eu achava engraçado, porque era sempre características engraçadas, tipo, não pisa na grama, tem nojo Nada de... que depreciava, né? Não, tem nojo de pegar em textura gelatinosa, era Eu sempre tinha que fazer coisas... terapia com os outros e não podia pegar. Nossa, era terrível pra mim, e o meu olho lacrimejava, aquelas bolinhas de gelatina. Uhum. Nossa, meu olho lacrimejava assim, eu com ânsia e a criança brincando e eu assim. E a criança não reparando em você, chorando. Na verdade eu chorava, a criança amava e eu, ai meu Deus, eu não aguento mais. Desse jeito. Ou no dia que nossa, teve uma vez que eu tava trabalhando seletividade alimentar de uma criança e o acordo era a mãe mandar um alimento diferente toda semana que a criança não gostasse tanto. E a mãe não me mandou beterraba cozida. Nossa, eu queria morrer. E era bem uma paciente que eu dividia com essa minha amiga TO. E aí, bem no dia que eu fui atender a paciente... Era beterraba. E a minha amiga tinha faltado. Não tinha como eu pedir pra ela atender. Fazendo ânsia ali. Eu até gravei. Eu falava, ai meu Deus, eu não tô dando conta. E eu tremia e... Foi terrível. Ai, Deus mas deu do tudo céu. certo. Até comi um pouquinho, mas nossa. Ai. Mas assim... Coragem. Não por causa da beterraba, que eu adoro beterraba. Mas foi uma coisa que pela minha reforçou até dificuldade. a questão, né? Acabou reforçando que o quanto aquilo era realmente comprometedor. fazia mal pra mim. Mas aí, quando tava começando assim, tipo, era tanta semelhança que a gente começou a se assustar, aí eu fui atrás de uma psiquiatra. Eu já faço acompanhamento psiquiátrico desde os meus 16 anos. Até porque você era um autista que não tinha diagnóstico. Mas assim, eu entrei na faculdade e eu comecei a ter crises imensas, assim, de ressaca social, crise sensorial. E aí eu chegava a desmaiar nas crises. E tive que fazer um monte de eletro para saber se eu não tinha nada neurológico. E não fui diagnosticada. O diagnóstico era transtorno de ansiedade generalizada. E não era fobia social, não falava isso. Nem falava isso na época. Até porque a minha habilidade de comunicação é ok. Eu não ligava de apresentar trabalho na turma, não ligava de fazer atividade em grupo. Me irritava a falta de colaboração, mas eu fazia. Mas... Enfim, daí não entrou como fobia social. E aí eu fui diagnosticada com TAG. Eu acho que eu tenho esse diagnóstico mesmo, não foi um diagnóstico uma comorbidade, que substituiu o autismo na época, mas ele identificou um e não identificou outro.
E, enfim, daí eu já fazia tratamento para TAG. Só que quando a gente viu e fez uma lista ali de sinais e sintomas, a gente pensou, não, vamos atrás de uma pessoa mais especializada, enfim. Aí fui atrás de uma psiquiatra. Eu não sabia se ela era especializada, mas como eu fui pelo SUS na época, me direcionaram para ela. Belisa, o nome dela. E aí eu já fui... Não, ela é de Campo Mourão. E eu já fui com a lista pronta. Eu fui, assim, buscar o papel. Aí eu fui, eu sou assim, assim, assado, acontece isso, isso e isso. E se você não me der o diagnóstico agora, assim, se você não achar que eu gostaria de fazer uma avaliação neuropsicológica para eu ter certeza o que eu tenho, porque que eu não tenho também. Eu não sou, alguma coisa tem, né? E como a gente estuda o autismo e convive com o autismo, se não fosse o autismo, tinha que ser um transtorno que a gente nunca viu, porque a gente não achou nada que batesse tão certinho, né? Aí eu fiz avaliação neuropsicológica com a Tatiane Ferri, lá de Campo Mourão também, e passei uns 2 meses indo em várias sessões, ela fez vários testes e deu conclusivo para autismo. Até um laudo de umas 15 páginas, assim, é bem completo. Caramba. E aí a psiquiatra fechou, né? De fato, ela daí me deu o papel que eu fui lá buscar. E desde então mudou meu medicamento, e aí eu parei de ter crises, o medicamento deu certo. Então... E ela tinha mais pacientes autistas ou não? Não que eu saiba. Foi um desafio para ela, perguntei. Tipo assim, você desafiou a medicina ali, né? No caso dela, assim, que não tinha esse contato. Sim. Do Antônio foi a mesma coisa. A médica que diagnosticou ele não era uma hoje ela atende. Ela estava fazendo residência em psiquiatria, na verdade. Então ele foi um objeto de estudo. Tipo, opa, tem alguma coisinha errada por aqui. E foi no momento dos diagnósticos das crianças, né? Tipo, depois de 2013 que começou, né? Que mudou a nomenclatura, mudou tudo. Então começou os diagnósticos a vir, né? Como autismo mesmo, parou de ser Asperger. Então, assim, só que foi ela que suspeitou, não foi uma demanda que a gente chegou e falou assim, olha, vim aqui, por isso fiz. Não, ela era do SUS também, né? Uhum. Uma médica que, tipo assim, pra gente ir nesse acompanhamento, acabava o tempo de um médico, entrava outro, você ia pulando de médico em médico. E aí, quando era a época dela, da residência dela, ela que pegou o Antônio, eu lembro que ela e a doutora Raquel entraram juntas, né? E eles selecionaram pacientes para uma e para outra. E, coincidentemente, ele foi com a Lília. Falei assim, era minha xará. Uhum. E na terceira consulta, que as consultas eram a cada 3 meses, ela pediu para mim, que ela achava que tinha alguma coisa errada e que ela queria investigar. E eu falei assim, nossa, depois de 19 anos, alguém falar para mim que vai investigar, falei, investiga. E pra minha mãe foi um processo estranho também, porque eu com 24 anos, aí do nada, entre aspas, começar uma investigação séria, neuropsicológica, né? E na minha família a gente teve a experiência anterior com a minha irmã de passar por ver todas as questões neurológicas, porque ela foi diagnosticada com TDAH na infância. Então a gente teve esse processo de saber como funcionava. E aí eu não passei por aquilo na infância e passei na fase adulta. E, enfim, meus pais são de Curitiba, eles moram lá, então eles acompanharam esse processo de longe. Você já estava morando sozinha, hein? Nossa, como que as pessoas conseguem morar sozinhas assim? Mas eu acho que justamente por ela não ter um diagnóstico, porque às vezes se ela tivesse, talvez isso ia ser... Me limitar. Mesmo sem diagnóstico, você não ia me deixar morar sozinha. Mas é isso que eu tô falando, ela já estava no processo, é que nem... a entrevista do juiz, né, que apareceu na entrevista com você. Ele já estava no patamar que ele está hoje, ele já estava quando ele teve diagnóstico. Então, isso não foi um fator que limitou. Ele teve outras coisas que hoje ele, com diagnóstico, alivia as questões comportamentais, coisas que ele não deu conta de fazer. Mas aquilo ele deu conta. É que nem nós temos 2 conhecidas que são autistas, são gêmeas, que uma já concluiu a faculdade e foi embora para Campo Largo sozinho. Então,
Mas eu acredito Com que diagnóstico. a minha mãe também apoiaria eu sair de casa mesmo com o diagnóstico. Porque a minha irmã sempre, desde que ela teve o diagnóstico, a minha mãe sempre incentivou ela, assim. E aí ela pegou um pouco até mais no pé da Tainá, porque tinha o diagnóstico. Então, a minha mãe foi atrás de um ensino médio mais rigoroso, numa escola que aceitasse ela, que fizesse as adaptações, foi atrás de profissionais capacitados. Então, Antônio ela fala que eu não dava apoiaria, rodinha pro pé dela, que eu assim. não apoiaria, mas porque, eu não... Mas não porque você saberia que eu não ia conseguir. Não, mas não é isso, não. Eu até quando... Eu penso assim, tem que existir a oportunidade. Eu não vou Sim. fazer você sair da minha casa e morar sozinho em outra cidade Sem sem uma ter finalidade, um emprego, né? sem ter nada. Não faria isso. A minha Nossa. mãe não faria isso também. Sim, Eu saí de casa porque eu tinha prestado um Sim. concurso em outra cidade e passei. E aí eu fui morar sozinha. E a minha mãe ainda tinha na cabeça dela pensando, meu Deus, como que a Tony vai dar conta? Isso sem o diagnóstico. Mas ela então, deixou. Você já imaginou, enquanto mãe, ela percebia. Aham. Só que eu acho que ela Tá bem, engoliria isso Sim. e mesmo que eu tivesse Mas que nem diagnóstico, assim, ó, o Antônio mandaria eu fez ir. um concurso da Caixa Econômica há 2 anos, 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que foi no final de 2021. A Caixa Econômica, ela não contratou os PCDs de concurso, e aí eles foram obrigados a fazer um concurso só para PCD. E aí, acho que no Paraná teve 1.500 inscritos. Ia chamar aproximadamente, contando as vagas lá da cidade, dava 40 e poucas vagas que ia chamar. Ele ficou faltando 15 para ser chamado. Se ele passasse, se ele fosse chamado, ele poderia ir para qualquer lugar desse. Então, assim, não existia expectativa para mim de que se ele chamasse, viria para Maringá. Então, assim, a partir desse momento, eu teria que trabalhar esse... É claro que eu não ia falar assim, toma, Não, eu essa. não deixaria você mudar junto comigo. Não, filho, não foi. Não, eu não iria. Poderia mandar Mas teu eu pai, acho teu que irmão, você mas eu não trabalharia ia. num viés de tentar deixar Sim. ele independente para ir, Sim, né? mas no sentido de, estaria fazendo esse processo assim, chegaria na cidade, ia ver meio de transporte. E foi Como eu exatamente fiz o que o isso meu aqui. pai fez. Ele, quando eu passei no concurso, né, o meu pai primeiro me levou para prestar o concurso, então daí ele viu como funcionava a cidade e tal. Quando eu passei, eles me levaram, né? Eles foram comigo até a cidade, arranjaram um lugar para eu ficar. Então, viram como é que funcionava a distância onde eu ia morar, onde eu ia trabalhar. Então, era tudo pensado Mas posso para falar a uma minha coisa? independência. Mas assim, eu saí de casa com 17 para 18 anos para fazer faculdade. E foi assim, foi meu pai que... Minha mãe não participou desse processo, mas meu pai que foi junto para saber arrumar lugar para eu ficar. Ele que todas as vezes que eu... em vestibular e quando eu fui de fato para ficar, ele foi junto para saber tudo. Então, eu acho que isso é uma questão de organização de família, né? Mas eu acho que assim, imagina, se o Antônio passasse num concurso, que eu ia resolver, porque na verdade o Antônio passar num concurso hoje, né, e ter uma estabilidade de emprego, isso me alivia muito, não financeiramente, mas deu a entender que todo esse alivia processo... até emocionalmente, Sim, né, de pensar, não, meu filho porque eu falo consegue. assim, todos os dias eu penso assim, como que vai ser o dia de amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Então, assim, me tiraria, como o diagnóstico me tirou o peso das costas, eu falo assim, que eu ia ter paz até para morrer. Porque eu falo assim, não, agora eu posso ir, Vixe, porque o então eu Antônio não vou passar em nenhum concurso. Para! Quero que você Não, morrendo mas assim, eu não, acho que hein? é essa paz de pensar, não, ele vai ter estabilidade, Sim, ele vai ter é aquilo que a gente como viver pensa. sem A mim, gente né? pensa para qualquer filho, né? Que tipo assim, vão casar, vão ter a vida deles, vai ter alguém para cuidar. E a hora que você começa a perceber que o processo não é exatamente assim, então você já começa a criar outras expectativas, que nem eu falo, a grande estragando maioria, as expectativas da minha mãe, né? viu? A grande maioria das palestras que a gente faz, o público de família sempre é público de criança. E ainda, família de criança, né? esse público ainda, a grande maioria, elas ainda romantizam o autismo de... Eu falo assim, que algumas vezes eu consigo falar sobre, algumas vezes eu acho que eu não posso falar. Então, depende muito de como
A fala é conduzida antes da gente. Então, assim, se eu tenho abertura, eu vou falar daquilo que eu penso. Então, assim, se me convidaram para falar, eu acho que eu posso falar da minha vida e daquilo. Então, assim, porque quando a gente romantiza demais, a gente não vai fazer esse processo de desligamento. E nem de busca, que nem se fala assim, para mim é muito complicado, mas eu sei que se existir esse momento, eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Uhum. Só que quando você romantiza, você traz esse filho para próximo de você e você não deixa ele fazer nada. E eu acho que a minha mãe fez bem o caminho contrário, assim. Quando ela chegou uma idade que ela se tocou que eu não sabia andar de ônibus porque eu era perdidona na vida, ela pegou e falou, você não sabe andar de ônibus? Então, em vez de eu te levar, você vai sozinha. Nossa. Né? Ela fazia eu anotar os ônibus, os horários, e eu ia. Você vai descer em tal rua, tal lugar, assim, assim, assado. A minha irmã tinha dificuldade na escola. Então a gente vai pegar uma escola mais rigorosa. Então ela fez o caminho contrário. Em vez dela me dar o suporte, ela fazia eu ser independente. Mas que nem o Antônio, essa questão do ônibus foi bem assim, que nem ele fazia... Mas tranquilo, não foi? Não, foi tranquilo, mas existia um processo. Tipo assim, vai começar a faculdade, ele estudava no Marista a vida toda aqui. Passou 14 anos indo para o mesmo lugar, depois iria para outro, e assim, eu precisava dessa independência dele de pelo menos voltar de ônibus. Uhum. E o ônibus do terminal, que a PUC era bem pertinho, do terminal em casa, ele parava na frente de casa quase. Mas a gente foi no terminal, porque era um lugar até então desconhecido para ele. E a gente foi andar no terminal, o teu ônibus vai ser aqui. Então, assim, ele saberia onde tomar esse ônibus, não tem outro lugar, é aqui. Então, você vai chegar aqui, pegar esse ônibus e descer em frente de casa. Uhum. Mas, assim, são condutas que você vai criando. É justamente o processo contrário de pensar, meu filho é dependente, eu vou fazer por ele. Não, meu filho, ele tem uma dificuldade maior, então eu vou fazer ele aprender de outras formas. Mas eu acho que isso é mais importante, aprender. que nem ontem tinha uma família, o menino tem 18 anos, né? E aí, assim, a primeira coisa, na hora que a gente estava falando, que eu comecei a falar de trabalhar a empregabilidade, o quanto isso é importante e o quanto você vê as mães tirando, o filho terminou o ensino médio, a mãe não quer mais que o filho faça nada, que não vai... Eu falo assim, se não deixa fazer faculdade, quem dirá ir para o mercado de trabalho? Uhum. E aí? Quem que vai cuidar deles depois? Né? Se você está tirando... Porque assim, se eu quero... não existe possibilidade de eu querer meu filho dentro da sociedade... Querer que a sociedade inclua, quando eu enfio ele dentro de casa, eu não quero que ele saia para fora. E a gente tem que pensar que, infelizmente ou felizmente, a gente está numa sociedade capitalista que, se você não produz, você não é útil. Não, você não serve para nada. E aí eles vão excluir mesmo, claro que vão te segregar. Então, assim, se você tem a chance de ser independente e produzir, nem que seja o mínimo, nem que seja para você fazer parte de uma cota de um supermercado. Vá, faça, produza, tenha seu dinheirinho, porque você vai se sentir parte, você vai fazer parte. Você vai fazer de fato, porque assim, independente de como essa sociedade vai estar te tratando, mas você está lá, né? O que nós precisamos trabalhar é melhorar a condição dessa aceitação. Né? Mas primeiro a gente tem que falar, vocês vão ter que me engolir. Sim. Para depois melhorar essa... Mas aí Só esse que menino... como que vai melhorar se não tem pessoas lá dentro, né? Mas eu falo assim, que esse é um projeto para muito logo, tá? Precisamos de apoiadores para trabalhar isso. Porque a gente precisa trabalhar essa vida ocupacional dentro das empresas. Eu falei assim, esse ano a gente ia ter chance de falar numa empresa e acabou não dando certo. Gente, o Antônio tá assim hoje porque ele não tá bem, tá? Tá abrindo a boca, gente, eu tenho que falar. Tá incomodado, mas assim, tá desde ontem com febre, Tô recuperação com tudo. de virose, gente. Se Então, preocupa assim, não, eu só tô morrendo um pouquinho, mas não o bastante pra morrer mesmo, tá, gente? Mas assim, eu não podia não contar com a participação dele aqui, né? Não ia, você eu não pode ia, um dia não ia ainda. deixar a Tuane estar sozinha, não. Não se preocupe Os que dois algum são- dia você vai poder fazer uma live ou outra sem eu, do mesmo jeito que algum dia que você não puder, Você, eu também lógico, posso você, te eu substituir vou por passar a alguém. bola para você. Isso aí. Mas assim, pra gente trabalhar isso, a gente tem que trabalhar de fora. A gente tem que mostrar isso pro mercado de trabalho numa forma de que, assim, ó, eu posso te ajudar, tá? Uhum. Se você não tem essa estrutura, eu posso te fornecer essa estrutura para receber. Então, assim, a partir do momento que você recebe, eu te dou uma estrutura de suporte, até porque, assim, jogar o autista dentro do mercado de trabalho e não ter uma rede de apoio, não ter Também um não dá, comando, né? não ter nada,
né? Não vai dar bom de jeito nenhum. Aí esse menino de ontem que estava assim, a primeira pergunta que ele fez o Antônio com 18 anos já estava trabalhando? E eu respondi sim, curto e grossamente. Não. Estava estudando. Mas minha irmã e eu com 18 anos também não estavam trabalhando. Não, ele estava estudando. Tipo assim, o objetivo traçado era, né, o que a gente traçou para a vida dos dois era que ia estar trabalhando depois que tivesse formação. Mas se tivesse a necessidade, eu talvez teria ousado. Ia dar ruim, mas eu teria ousado. Podia ser uma frustração desnecessária, né? Como tantas que aconteceram. E falando em frustração, agora eu vou mudar de assunto. Quando você teve o diagnóstico, ele veio para ser um alívio de muita coisa que Como aconteceu? você recebeu o diagnóstico? Nossa, foi tirar um peso mesmo das costas. Porque tem 3 momentos ali pra mim. Antes do diagnóstico, durante e após. O durante deve ter sido horrível. O durante foi um sofrimento, assim, porque aí eu ficava, nossa, mas então se eu fiz isso, era por conta do autismo. Não Daí você era lembra um porque monte de eu era coisa, né? grossa. Ou, ai, nossa, então essa crise aqui era o autismo. Não era porque, né, eu era ansiosa. Essa amizade aqui que eu acabei não cultivando, não levando pra frente, foi o autismo. Então, assim, o antes era como se eu fosse alienada, como se, tipo assim, por que eu não dou meu conta de jeitão, eu não dou conta, mas é meu jeito, é isso, não sei o quê. O que os outros estão me criticando, eu sou assim, né? Aí teve o momento do durante que eu começava a identificar e pensava, não, mas eu sou diferente nesse ponto, as pessoas não vão entender mesmo essa minha atitude porque é o autismo e tal. E o depois foi tipo, nossa, é isso mesmo, não era coisa da minha cabeça, é o diagnóstico de autismo mesmo, não... Essa foi a minha sensação. Né, não... Porque durante o diagnóstico, quando uma neuro te avalia e tal, ela não vai falar assim, não, você pode ser mesmo. Ela não vai ficar te afirmando durante o processo avaliativo. Então, ela só fala mesmo quando tem o laudo pronto. E passar esses 2 meses nessa angústia, nessa ansiedade, foi bem difícil, porque ela poderia muito bem chegar para mim com um laudo que eu nunca esperava, que podia ser qualquer outra coisa, né? E aí, quando confirmou, eu pensei, nossa, eu não sou louca. Mas foi o que eu senti enquanto mãe. Porque, assim, você foi 24 anos, mas foi 19 anos enxergando cada dificuldade ou cada coisa que acontecia e reproduzindo essa fala para todo mundo e todo mundo me batendo nas costas e não é nada. Você levando demanda para o médico, porque teve acompanhamento desde os 8 meses. Você levando demandas para o médico que, se fosse hoje, o médico teria feito um diagnóstico. Então, assim, era frustrante, na verdade, porque você ia dar a impressão que dava que você queria achar um problema. É como se assim, que mãe é essa que está querendo achar alguma coisa para o filho? E aí, depois que vem... Porque, assim, como não era uma coisa muito falada, tinha... os filmes mais antigos, essas coisas, mas eu nunca nem parei para assistir, não era um foco para mim. Aí, quando a médica falou para mim assim, acho que nem falava que era autismo, ela falou que era síndrome de Asperger. Na hora que eu saí de lá, eu já cheguei em casa e fui procurar na internet. A hora que eu comecei a ler, eu falei... Achei meu filho. Falei assim, meu Deus, se alguém tivesse me falado isso antes... Com certeza ele já teria. Poupava Mas muito. eu acho que assim, foi no momento... Bem que eu lembro, depois do diagnóstico, aprendendo a respeito e lembrando do meu passado, eu ficava, meu Deus do céu. Isso aí já você com o entra diagnóstico. numa crise de identidade, né? Eu não Porque tive nem aí você fica identidade, pensando, eu pera, fico mas quem crise sou de eu? vergonha alheia, de tanta coisa que eu fiz e deixei de fazer por causa disso. Não, De e até de perdão mesmo. Porque que eu não consigo pensando, me perdoar, então isso até piorou no meu caso. no meu caso, eu consigo me perdoar por algumas coisas que você acha que foi muito grave. E aí eu consigo pensar, poxa, eu não não me perdoo tinha nem das noção. coisas simples. Mas eu consegui me perdoar de pensar assim,
eu não tinha noção que isso poderia ter machucado tal pessoa, ou que isso O Antônio ainda não consegue era perceber, aceitável não consegue socialmente. perceber isso. Ah, não, eu dou patada nas pessoas Tipo sem assim, perceber. Eu prefiro dar patada direto mesmo e ser sincero com as patadas, porque eu sei que porque eu não vou conseguir perceber quando eu ofendo ou não. Então, em vez de fingir ser delicado, eu já sou indelicado direto. Eu acho que eu criei uma sensibilidade. Eu ainda dou resposta seca, né? Corte seco, ainda sou sincera na medida que eu não tô ofendendo ninguém, mas eu criei a sensibilidade de reparar no que o outro tá me expressando. Mas você consegue. Hoje em dia eu consigo reparar melhor que, tipo... Mas você consegue controlar a tua fala? Eu acho que melhorou muito, assim. Eu consigo ser menos inconveniente, Eu acho que manter a mesma linha de raciocínio ali do assunto que está sendo tratado. Eu acho que eu fiquei mais inconveniente depois do diagnóstico. Porque eu daí me soltei o mais. masking caiu, né? Exatamente. Porque assim, ó, antes eu controlava mais. Porque assim, eu achava que eu não podia oferecer ele para a sociedade, né? Uhum. Sendo uma pessoa que pudesse incomodar, pudesse fazer uma fala equivocada, né? Falar uma coisa que não agrada a pessoa. Então, assim, eu controlava muito isso. Mas por querer que estivesse pertencendo àquele espaço. Então, você cria estruturas e você quer que faça parte. Isso eu estou falando enquanto mãe. A partir do momento do diagnóstico, você vai continuar fazendo isso, mas não da forma que você fazia antes. Porque antes você acaba... Eu ficava o tempo inteiro. Então, assim, se a gente ia para algum lugar, eu sentava do lado dele. Quando outra pessoa sentava, eu falava assim, presta atenção. Aí, tá me cutucando. O que você quer que eu fale? Você quer que eu fale do patrocínio? Termina sua fala primeiro. Então, assim, mudou, porque assim, eu permiti ele ser ele. Porque antes eu tenho certeza que eu limitava e muito. Não, então, que eu não leve bronca ainda do mesmo jeito. Porque Não, eu falo as claro coisas. que não. Ontem, por exemplo, cometi umas gafes que eu fiquei, meu Deus do céu, minha mãe vai me matar. Mas olha só como a sua percepção melhorou. Sim, porque antes ele talvez percebe. você não eu perceberia. também, só que eu não conseguia me controlar mesmo. Então, eu acho que é muito criar essa percepção. E outra, filtrar. Porque, por exemplo, hoje eu sei que certas coisas eu não falaria para certas pessoas que eu gosto, que eu estimo. Eu acho que tem formas e formas da gente falar para as pessoas o que elas precisam ouvir. E hoje eu consigo falar de uma forma em que seja uma crítica construtiva e não, tipo, algo que vai detonar a pessoa só e... Então, porque assim, ó, mas isso é uma característica que eu sempre vi no pai, e aí eu vejo no Antônio e me incomoda muito essa sinceridade na questão de falar, encontrar uma pessoa e prestar atenção em alguma coisa, assim, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu fui fazer um serviço, mas não sei o quê, eu tô preocupado que não vai dar certo, virar para a pessoa e falar, mas não vai dar certo. Eu falava, Jesus, a pessoa está esperando receber um conforto, né, consolo. Tenta, que sim, vamos esperar ver o que vai acontecer. E sempre já vinha aquela resposta de não vai dar certo. E essas coisas sempre me incomodou. O Antônio, eu percebo que hoje... ele tá piorando com a idade. Ele mas vai aguentando, ele vai aguentando... por determinado período, ele vai conseguindo fazer isso. Sobrecarregou muito. A bateria social, tipo assim... Você usou uma palavra diferente hoje mais cedo, mas eu prefiro falar bateria social mesmo. Qual que foi? Eu não lembro, foi na hora Ressaca social? Ressaca. Mas é a sensação após a ressaca social. É a sensação após o... não, então não é a mesma coisa não. Não, bateria social é você... bateria social mesmo, é o quanto você aguenta esgota, ali. Né? A ressaca é o pós, que é onde você... Provavelmente onde você está tem agora. Exatamente. Que nem assim, ó, ele fica... Que nem a gente vai fazer palestra. O começo... O problema é que eu não bebo pra saber como que é ressaca, pra saber como para comparar. Pensa em ressaca do mar. Eu não sei o que é ressaca do mar. Depois a gente explica pra ele. Então, assim... Sou autista, desculpa, não entendi. Não fala isso pra mim. Você sabe que eu não suporto que fala isso. Sou autista e não entendo. Tadinho. Nossa, agora é a representação clássica, né? Claro, tem que encher o seu saco. Mas eu acho que assim, ó, a palestra, a gente começa, ele vai indo de boa. Daí você vai percebendo que algumas coisas vão
A tolerância vai diminuindo ali, as colheres, Vai, né? E também Vai. depende da condição nossa de saúde. Por exemplo, ontem eu não tava Você não tanto... tava Não, mas ele legal, não então tava seu legal. tempo foi menor. Mas eu achei talvez. que, assim, que por ele não estar bem, eu poderia esperar menos dele. E ele deu mais Mas do é que que deu eu uma sou melhorada também, cética, eu prefiro sempre esperar menos das pessoas, porque se Sim, elas trouxerem melhor, eu fico exatamente, surpresa. Você fica surpresa. Eu prefiro não fazer isso mais hoje em dia, que eu fazia isso comigo mesmo e eu entrei em depressão por causa disso. E você vai vendo que, assim, termina a palestra, as pessoas vêm para tirar foto, vêm para conversar, e você vai vendo que ele vai tendo um limite para aquilo, né? Então, assim, e se vai extrapolar esse limite, aí você pode ter certeza que Já era. já era, porque daí tudo fica ruim, Uhum. né? Aí a fome, que era uma fominha, vira uma fomona, né? O sono, A dor de cabeça, que era a uma dor. dorzinha, ela vira, vou morrer. Aham. Então, assim, Eu sinto que eu sou assim também. Eu, quando vou me comprometer com alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado para não fazer vários compromissos próximos. sim, Então, não posso também aqui. por exemplo, no sábado que a gente combinou o encontro lá dos autistas. Eu só combinei isso naquele sábado. E eu sei que no domingo eu vou ter que, tipo, dormir a mais. Eu sou uma pessoa que a ressaca social, no caso, que eu sinto e que eu acho que a maioria dos autistas sentem, é assim: tive uma grande experiência social de falar com outras pessoas ou de palestrar, enfim, ir num show, ir em algum lugar, e aí no dia seguinte você se sente fisicamente cansado. É como se a cabeça dói, o corpo pesa, o sono bate, a Vixe, irritação. Mas será que não era virose, é tudo mesmo sobre a carga desses últimos Pode, semanas? porque Pode pode ser, claro que ter pode. Um resultado biológico. Sim. Eu mesmo fico febril. Gente, eu tenho febre de ressaca social. E não tem nenhuma explicação viral ou de bactéria. E eu Mas chego a acho que ter a própria febre. imunidade, né? Aham, minha O corpo imunidade reagindo baixa. ali para fazer você, para Começa a você ter doença parar. E autoimune. quando tá feio o negócio, eu chego a dormir 12, 13 horas seguidas. Nossa. É um cansaço, assim, descomunal. É uma coisa que o meu corpo reage mesmo. Então, é algo que somatiza ali. Que nem esse mês, faz um mês. O que você quer que eu fale? É que já tá no horário. Tá bom. Mas então termina eu a sua vou fala agora. Então, porque de novo, ele vai dar o terminar. Porque você tem que terminar a fala e voltar pro assunto certo. Então, né, tá mãe? bom. Mas você continua. Então, eu vou falar disso primeiro, senão eu vou levar bronca do autista aqui hoje, que hoje é o dia deles, então eu vou obedecer. Vou agradecer aos patrocinadores, Nossos apoiadores. né? Não são patrocinadores, de fato são apoiadores da causa, o que eu acho que deixa isso ser muito mais importante. Então, quando eu falo de Padaria Cerro Azul, são pessoas que já nos conhecem e sabem o que é o autismo. Então, Uhum. são pessoas que apoiam. Quando eu falo de Colósio, a pessoa que nos apoia é uma mãe de autista Uhum. também. A Uningá é a casa que nos oferece o espaço para fazer. Então, assim, quando ela permite a nossa fala dentro do estúdio dela, ela já está trabalhando a questão do autismo. E sem contar que a Tuane dá aula aqui também, tá, gente? Na sou Uningá, professora da do curso de terapia ocupacional. Uhum. Então, assim, o Eduardo Esteves, que é o advogado é o advogado que trabalha com as causas, junto com o Antônio. Então, são apoiadores. Legalmente Autista é a página do Antônio, onde ele fala da legislação e tem vários vídeos gravados falando sobre terapias, que ele conversou com terapeutas e falou sobre abordagem. Uhum. Então, assim, para fazer parte do nosso processo de apoio, é importante que as pessoas, de fato, acreditem no que a gente está fazendo aqui, Uhum. né? Porque nós não estamos vendendo... Não só o interesse tamo- de divulgar uma Não, marca, nós não estamos né? vendendo um produto. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser o conhecimento. E não é o meu conhecimento do Antônio, que nem hoje nós estamos falando de autismo com 2 pessoas que são autistas. Então, é legítimo a fala de vocês. Talvez a minha só é legítima, a minha fala de mãe de autista, Uhum. né? Agora é legítima a fala de vocês 2. Então, assim, queria agradecer o apoio de todas essas pessoas. Espero que em breve, assim, fique passando vários apoiadores, porque isso é importante para nós no sentido de entender que nós estamos conseguindo atingir objetivos, que é levar Uhum. informação.
Então, assim, Antônio, Você me falou da saí pausa, bem. marcas e patentes? Falei. Eu não escutei. Eu tô desligado do mundo. Desculpa. Mas aí, assim, uma coisa que a gente não falou no começo, mas que é muito importante, a gente não vai esquecer. Nós conseguimos os 1.000 inscritos no canal, já estamos passando disso. Legal. Esse mês foi um mês muito importante para nós com relação a isso, justamente por ser o mês da conscientização. Então, assim, mas nós precisamos que as pessoas se inscrevam no canal, toca sininho, compartilha, Mas mande mais sugestões. importante, aprenda com Isso, mande sugestões de temas para a gente estar falando. Uhum. É importante para nós, até porque, assim, as pessoas podem pensar assim, nossa, mas eles vão entrevistar essas pessoas até quando? Enquanto a gente tiver informação nova para passar, a gente vai Não entrevistar. necessariamente só nova, né? Que a gente poder só conversando aí uma das coisas. Não, assim, nova também, que eu digo mais assim, futuramente. pessoas que trabalham com autistas, que nem assim, a Tuane está aqui hoje, mas independente da questão de ser autista, a Tuane é terapeuta ocupacional, ela tem pacientes. Só que hoje o objetivo não foi ela vir aqui para falar sobre terapias. Ela veio para falar sobre autismo, mas da vivência dela enquanto autista. Né? No quanto isso foi comprometedor, foi libertador. Né? Então, assim, tem várias denominações para entender. Eu sou autista, mas, né? E não é um mas, assim, sou autista, mas sou inteligente, sou autista, não. Sou autista e ponto. Que eu acho que tudo que essas atribuições que vêm, né, na frente, é sempre para você tirar o autismo do foco e dizer assim, é autista, mas é muito inteligente. Não, sou autista. Quem dera Nós fosse inteligente. não precisamos criar 2 pacotinhos, né? Eu acho que a inteligência vem junto. Então, você não precisa sou isso e mais isso. Você não precisa depreciar o autismo e potencializar outra coisa para você merecer mais ou para as pessoas te aceitar mais. Não, elas têm que te aceitar porque você é quem você é. Ponto, né? Não é bem aquela frasezinha, né? Não é o diagnóstico que te define. Pelo contrário, é quem você é e o que você vai fazer. E aquilo que a gente tem que enxergar e aceitar, né? Não existe outra, ainda mais quando a gente pensa em inclusão. Aí vale lembrar que nesse episódio, as pessoas que ouvirem, nós temos um evento sábado, dia 22, que eu acho assim, extremamente importante. Estou falando enquanto mãe, depois vou deixar a Tuane falar e o Antônio enquanto autista. Do quanto é importante, não é segregar, não é juntar autistas no ambiente para dizer assim, vamos criar um bar de autista, não. É para eles poderem se relacionar de forma a perceber nos outros, enxergar nos outros coisas que talvez você não enxerga em você. E eu acho que isso é extremamente importante, até para tirar alguns preconceitos no sentido de, nossa, ela faz isso também, eu também faço, eu sempre achei que isso era, né, incomodava tanto, mas as outras pessoas também têm o mesmo comportamento. Eu acho que isso é importante, principalmente hoje que a gente não tem praticamente, né, tudo que se tem para adultos, adolescentes e adultos estão sendo criados. Então, estamos numa basezinha. Estamos caminhando ainda. Né? Acho que tem muito tempo pela frente. Talvez as crianças de hoje vão ter um espaço mais vão ter um espaço concreto, mais concreto, de fato. Mas, assim, não vamos criar ambientes para autista, tá? Até porque o objetivo não é segregar. Não é segregar. O objetivo senão a gente vai tipo assim, fazendo o movimento contrário, né? Tanto que assim, o rapaz do Rendes falou assim, você quer reservar um horário diferente, né? Por causa do barulho. Eu falei assim, não. Isso é uma tentativa de fazer eles estarem no local do jeito que ele é, né? Não tem som, não tem nada. O barulho que tem é das pessoas falando. Mas assim, a gente tem que tentar adaptar eles nesses ambientes, não criar só ambientes onde só eles possam e tentar fazer com que o ambiente seja acolhedor com ou sem os autistas ali, né? Sim. Tipo, não só os autistas aguentarem o ambiente, aguentarem tal coisa, mas que o ambiente possa dar uma atenção individualizada. Sim. Né? Nas necessidades. Mas eu entendo que, assim, hoje, com certeza é um local onde muitos autistas frequentam. Mas que, para eles, isso não é... Eu mesmo já frequento lá, já. O Antônio também. Então, assim,
para eles não vão perceber isso. Você vai estar numa mesa de jogos e eles não vão ter essa percepção. Então, eu acho que é um movimento importante. Vão ter quando eu brigar com as pessoas que estiverem gritando muito alto. Então, assim, não, mas você já frequenta lá e não faz isso. Então, não vai ser. Mas, assim, de levar isso para outros espaços, né? E eu acho importante que as pessoas que estão nesses espaços saibam que quem está lá. Saibam quem está lá, né? Saibam quem que a gente está lá. Sim. Para entender que isso é só o começo. Não é? Tô falando da nossa realidade aqui. Sim. E eu sinto que, eu não sei se é por a cidade ser maior, as pessoas ficam mais separadas umas das outras, mas aqui eu não conheço ainda pessoas autistas e não tô vendo uma união, assim, de adultos. Lá em Campo Mourão, quando eu tive o meu diagnóstico, eu morei lá por 2 anos. E quando eu tive o meu diagnóstico, eu procurei outras pessoas autistas. Então, eu publiquei lá no meu Instagram, eu perguntei quem era autista, perguntei se alguém conhecia alguém e tal. Enfim, até uma mãe de um paciente meu foi atrás do diagnóstico porque ela viu que eu tive o meu diagnóstico. E aí eu acabei formando um grupo no WhatsApp com as pessoas de Campo Mourão que eu conhecia. Hoje acho que a gente tem umas 8. São poucas, mas são aquelas 8 que quando a gente combina o encontro, elas vão. Quando a gente compartilha lá no grupo que tá na fossa, que aconteceu alguma coisa, que a gente tá em crise, são essas pessoas que nos entendem. E aqui em Maringá eu ainda sinto falta disso, de um grupo, assim, uma rede de apoio, assim, sabe? Rede de apoio mesmo. Porque... não é grupo de WhatsApp. Exato. A gente formou um grupo no WhatsApp, mas... para ser uma rede de apoio. A gente faz uma rede de apoio. A gente fala disso o tempo inteiro, né? Sim. Você, enquanto terapeuta, eu acho que rede de apoio é o... Sim, e eu sinto muita falta, assim. E aí, por estar em outra cidade, por mais que é perto, não tem aquilo de tipo, vamos sair hoje? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, vamos... Porque, olha, eu tenho uma melhor amiga que ela não tem diagnóstico. Ela é neurotípica. E a minha prima que mora comigo é neurotípica. Elas me entendem como ninguém. Mas elas nunca vão me entender como outro autista. Sim. Então, quando eu falo assim, tô sobrecarregada, sei lá, tô com um novo Steam, tô com um novo hiperfoco, elas vão escutar e vão, né, vão me apoiar naquilo. Mas eu acho que o sentimento daquilo, elas nunca vão ter. E aí, essa necessidade de ter outros amigos com o diagnóstico. Não porque a gente quer se fechar numa bolha e criar um movimento de super autistas. Mas não é aquela coisa assim, de você quer estar com semelhantes até por conta disso mesmo. Em todas as categorias, as pessoas se aproximam justamente por ter semelhanças. E não por ser diferente. Aí eu tenho uma amiga, assim, de Campo Mourão, que a gente conversa mais, que é essa mãe desse meu paciente, a gente virou super amiga, assim, e... a gente consegue se entender. E a gente entra até em sintonia. Ontem ela me mandou mensagem, daí eu vi assim, tô com o meu ciático inflamado dela. Eu também tô com as costas travadas. Então, até as coisas de somatização ou de dor física a gente se entende. É muito engraçado e gostoso ter essas pessoas que vão compreender mesmo. Então, mas aí eu vou te falar enquanto você enquanto terapeuta. Você pode, que nem nesse grupo mesmo, que nem hoje ninguém te conhece, que tá no grupo, tá? Acho que sábado é essa oportunidade de criar vínculos, né? Que nem a Isa vai, Francine vai. Acho que elas vão se dar bem com ela. Vai, com certeza. A Mariana, que é psicóloga, neuropsicóloga, a Mariana vai também. A Mari provavelmente vai também. Mas assim, no sentido de você ter essa fala importante que você falou agora, de poder conversar sobre isso, né? Entre vocês. Porque assim, o grupo tá ali, mas você percebe né? E a gente como se ele só chega para... que nem se eu não entrar lá, ou alguma pessoa fora do contexto não entrar lá e falar alguma coisa no sentido, de mediar, eu sinto que os autistas, em geral, têm dificuldade de iniciar e terminar assuntos, né, enfim, e
E gerar essa independência da gente ter um grupo e tal, da gente ter a iniciativa de compartilhar os problemas ou as felicidades, né, de ser autista. E outra coisa, né? O grupo tem um terapeuta ocupacional, não precisa de ter mediação. Exatamente. Né? Eu acho que né? tinha que aproveitar. Só sugestão, tá? Aham. Mas assim, a oportunidade, porque assim, o objetivo da gente participar disso é para ver a coisa dar certa, né? Tipo assim, ou que nem das pessoas trazerem pessoas para participar. Que nem quando a Mariana vem enquanto psicóloga, é os pacientes dela que ela quer que faça parte. Então, assim, isso é terapêutico, porque ela tá fazendo esse caminho, né? Que é um trabalho com eles. Sim. Quando eu mando mensagem para a Aline, manda o pessoal, se quiser participar, tá junto. Porque, assim, é a oportunidade de estar junto, porque a gente não... É muito difícil conseguir trazer. Então, assim, ó, eu tenho um paciente aqui na clínica que eu podia convidar ele para ir, né? Convida para ir. Talvez a gente ache que a gente vai conseguir fazer alguma coisa e não vai. Mas se a gente nem tentar, né? Sim. E talvez fique realmente um grupo que não queira se encontrar pessoalmente, pessoas que... Mas só o fato de ter alguém ali para você reclamar, Exatamente. aí você sai da posição de vítima. Porque assim, eu adoro me expor no Instagram, né? Porque eu não gosto de chegar assim pra fulano, beltrano e ciclano e reclamar da minha vida de algo específico. Porque eu acho que dá muito trabalho reclamar pra um de cada vez. Bom, Aí, aprender. Eu pego e tiro uma fotinha lá do Instagram e mando minha reclamação lá pra todo mundo. Quando eu não ponho no público, eu ponho no Melhores Amigos lá. Então, eu me exponho. Só que algumas pessoas veem e pensam, meu Deus, só porque ela é autista, ela vive reclamando, olha a vítima. Provavelmente eu sei que tem gente que pensa assim. Então, a gente sai um pouquinho do lugar da vítima e entra no lugar da empatia. De, tipo, Sim. todo mundo que tá aqui ou já passou, ou vai passar, ou entende. E se for pra segregar, é tudo vítima, né? Aham. Todo mundo tá no mesmo não tem. pacote. Se a pessoa fazer um bullying comigo por causa de algum Steam meu, eu posso devolver com outro bullying, porque a pessoa vai ser... Agora você falou uma coisa muito engraçada. Como que seria o bullying num grupo de autista? Eu devo conseguir fazer bullying com eles. Não, eu com também. eles, não. Mas aí, será que seria perceptível? Eu acho que todo mundo ia dar risada, porque em algum momento alguém já fez porque, alguma coisa assim. Ou às vezes, assim, até uma piada jogada no contexto que talvez... Mas sabe o que eu percebi? Que, pelo menos no meu grupo lá de amigos autistas de Campo Mourão, eu percebi que certas piadas a gente só entende porque a gente é autista. Porque a gente é literal na coisa. Sim. E aí, se a gente solta essa piada num grupo de amigos neurotípicos, as pessoas olham pra gente e pensam, meu Deus, coitada, dá dó, né? Mas dentro do grupo de autistas, as pessoas entendem melhor, se identificam melhor e dão risada. E eu acho que é como a gente se sente, tipo... Estando com outras pessoas. Que às vezes a pessoa conta uma piada e você fica assim, tipo, procurando o riso, porque... E é porque a gente é autista e a pessoa não, né? E eu acho que... E aí, assim, quando eles contam piada, você vai ficar tudo... Né? Fazendo cri. Minha mãe faz aquelas risadas falsas das coisas que eu falo. Como que é risada falsa? Não sei, você finge que tá rindo, mas é porque, na verdade, você passando vergonha do que eu tô falando. Acontece principalmente muito. Principalmente não é só piadas, porque ela é neurotípica, porque às vezes eu sinto vergonha de outros autistas. Eu fico, eu sinto vergonha de um monte de autista. Eu falo assim, pra mim eu posso até me incomodar, sim, porque eu falo assim, nossa, tudo errado, né? Tudo que eu tô fazendo não tá dando certo, não. Mas eu falo assim, eu já aprendi a relevar muita coisa. Porque muita coisa eu dei conta. Muita coisa... Mas eu acho que essa questão da socialização é porque a gente tem que conviver com pessoas neurotípicas. Porque quando a gente convive entre autistas, a chance de dar mais certo é maior, assim. A gente consegue socializar bem, consegue estar bem ali com os outros autistas, sabe? Eu acho que se a gente levasse... Se todo mundo buscasse o caminho do meio, não ia ter essa questão de, não sabe socializar. Sim, a gente tem umas dificuldades, assim, de, entender figura de linguagem, a entender questões
papéis sociais, demandas sociais, essas coisas. Temos e vamos continuar tendo. Mas eu, por exemplo, nunca fiquei socializando com a minha família num churrasco de família porque tinha muito barulho. Então, não é porque eu não queria ficar com aquelas pessoas, é porque a minha condição não dava conta de lidar com aqueles estímulos. Então, e é uma coisa que a gente fala muito no sentido de que sempre as pessoas querem perguntar para vocês que são adultos, tipo assim, se vocês se sentiram... como que você era quando criança? Você sentia que as pessoas, né, te excluíam? Assim. E aí, assim, essa tua fala vem bem, o que o Antônio fala também. Não, em alguns momentos quem queria estar sozinha era eu. Era eu que não queria fazer parte. Uhum. E eu acho que isso é importante para uma mãe de uma criança que tem um comprometimento maior e que não fala, que não... Porque, assim, o sofrimento aí, vou falar enquanto mãe. O sofrimento da gente vendo isso é muito grande. Uhum. É uma dor que você não tem como mensurar. Porque, assim, é teu filho, é aquilo que você mais... E aí, quando você vê as pessoas excluindo, e seu filho né? sozinho... Você fala assim, o que o menino tem de errado? Tá lá arrumadinho, bonitinho. E às vezes o menino só quer ficar sozinho também. Então, assim, quando eu ouvi isso da boca dele... Foi um alívio, assim, de pensar, foi um alívio. Pelo menos ele não estava se sentindo excluído. Né, já passou. Mas assim, nem todos os momentos, porque na verdade a gente... o nosso foco é perceber assim, então a gente vai ver coisa ruim o tempo todo. Mas se a gente parar para refletir... A maioria dos adultos autistas, eles não sentem falta da socialização. Porque quando eles querem socializar, eles dão um jeito. Eu não sou desses, não. Eu sou daqueles que sofrem para socializar ainda hoje. Não, eu não acho. Porque assim, então, quando os meninos você te não convidam, busca meios de... Não, vai sim. Então, eu acho que quando surge uma oportunidade e a gente realmente quer, a gente tenta. O que os autistas adultos têm dificuldade é no controle emocional. Sim. Então, eu acho que... E a gente sofre com isso porque a gente não sabe lidar com frustração. Esse que é o problema. Não sabe lidar com as demandas, as expectativas nossas e dos outros. A gente não sabe... Principalmente a dos outros, né? Uhum. Porque a gente vive em função, nós, né? De tentar agradar. Que é aquilo que vocês... Normalmente, habitualmente, não vai tentar agradar para pertencer. A gente não tenta. Vocês não vão tentar. Uhum. Mas a gente sofre muito mais com esse descontrole emocional do que com, de fato, a socialização. Na maioria das vezes em que a gente está isolado, não é porque a socialização não deu certo. É porque a gente está tentando lidar com as emoções que não estão rolando direito ali. Mas se for parar para pensar o quanto é difícil para vocês... É se colocar numa condição de ter que agradar o outro, sabendo que aquilo é difícil. Então, é muito mais difícil. Então, tipo assim, para eu estar em grupo, eu vou ter que ter essas ações. E se eu não conseguir fazer? Então, já é ruim antes, é ruim durante, e vai ser ruim depois, porque você vai se culpar, não vai ficar julgando. Será que eu fiz? Será que eu consegui? Certo? Será que deu certo? Né? Eu acho que é por isso que hoje em dia, qualquer relacionamento que eu comece assim, com outras pessoas de trabalho, de amizade, pessoas novas que eu conheço, eu já deixo claro, meu diagnóstico é esse. Se eu fizer alguma coisa que não está de acordo com as suas expectativas, me fala, que mesmo que eu ainda não consiga cumprir, a gente consegue tentar alinhar ali a sua expectativa com a minha capacidade ou a minha expectativa. Mas olha que legal a sua fala, no sentido de o diagnóstico não serve para te limitar, para dizer assim, não, eu já estou falando para você que eu sou autista, porque eu não vou fazer tal coisa. E eu não vou fazer tal coisa porque eu sou autista. Não, mas você está sinalizando que caso aconteça alguma coisa, é isso que você pode fazer para me ajudar. Então, eu acho que é isso que é importante. Vou dar um exemplo, assim. Eu tinha um amigo que gostava muito de fazer trilha. E para mim é uma coisa que não vai dar para alinhar, porque eu não faço trilha. Eu bato o pé e não faço. Mas eu conheço uma pessoa que também gosta de fazer trilha. Então seria, tipo, eu posso apresentar vocês podem fazer trilha juntos, olha só. E a gente comenta, e tá todo mundo feliz. Então... eu tô alinhando ali as expectativas e a minha capacidade, a capacidade da pessoa de lidar com aquilo e não tô deixando de ser eu. E até porque eu acho assim, você se forçar a fazer esse tipo de coisa, não vai ser assim, só você vai agradar a pessoa e você vai ficar feliz, você não vai ficar feliz.
Exato. Porque, assim, é uma Eu vou agressão, me né? frustrar, Na verdade, é uma agressão. Aí falo eu já que não sei lidar eu com fiz o frustração. Antônio fazer esse tipo de coisa e eu percebi que eu Você e estava ele se frustraram. agredindo ele. Aham. Quando se fala de exercício físico mesmo, eu não sou uma pessoa que super faz exercício físico e na minha adolescência minha mãe super queria que eu fizesse. E É a aí mesma pra coisa. mim era uma sobrecarga enorme. Eu preciso fazer. Precisa, mas só que Não assim... gosto, mas eu sei que eu preciso. Eu Mas me daí já esforço virou pra- necessidade. uma coisa racionalizada, né? Sim, Você faz sim, porque você você entende sabe aquilo. Que entende a necessidade. Nosso tempo acabou. Que pena. A gente conversa de novo depois, a Não, gente faz outro sábado dessas. nós temos um encontro, daí depois a gente volta. É que a gente não consegue voltar com todo mundo, Ah, sim. né? Mas a gente volta para falar sobre, né? A Uhum. gente traz mais uma pessoa junto para a gente falar como que foi a experiência de estar junto. Vamos esperar Legal. que seja um sucesso, né? E aproveitar isso para a gente conseguir aumentar essa rede de apoio. Isso aí. Não é com uma certeza. rede de relacionamento, é uma rede de apoio mesmo. E você, enquanto terapeuta ocupacional, Minha mãe tem essa responsabilidade. Nossa, trabalho que minha mãe arranja pras pessoas. Não, eu Fazer uma hora busco, extra, na verdade. terceiro turno. Ó, eu busco, na verdade, criar caminhos para ajudar as pessoas. Na verdade, Uhum. assim, é o meu objetivo. Quando eu coloco que eu consigo enfiar lá no meio da sociedade, eu estou mostrando para a sociedade que vocês estão ali. Né? Uhum. E estão ali para estar com todo mundo. É que nem eu sou muito crítica com relação a isso. Uhum. Eu quero que ele vá no cinema para assistir filme com todo mundo. Não quero sessão específica para autista. Tá? Exatamente. Então, assim, eu não gosto dessas questões Aham. muito... Que para mim é segregação e ponto. Só que hoje o marketing em cima do autismo está grande demais. Então, tudo que a pessoa vê o lacinho, a pessoa... Então a gente tem que Bate até palma. tentar se aproveitar disso, né? Sim. Já que tem esse movimento, vamos pegar ele pra gente. Exatamente. Eu falei assim, que virou um comércio... não estou falando de terapias, mas um comércio Em cima do autismo, né? desleal de vender carteirinha, de vender cordão, de vender Outro não dia eu sei vi o quê. até suplemento Então, específico para autista. escutei isso. Nossa, eu vi o anúncio. Apareceu na minha timeline lá o anúncio. Eu fiquei chocada. Eu não vi a discussão, depois que veio a discussão. Mas quando eu vi o anúncio, eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Então, Acontece. fala marketing. faz a sua fala final, porque meu filho tá me cutucando aqui embaixo. Aqui, ó. Mãe, eu não tô bem melhor de saúde hoje. Então, agradecer vocês pelo convite, pelo espaço, né? Acho que essa importância mesmo do espaço para a gente, enquanto autista, poder se expressar, poder falar. E eu gosto bastante de falar, então, para mim é muito bom. E aí, assim, vou deixar o convite aberto. Sempre que você quiser, que você tiver um tema legal e que você venha falar enquanto terapeuta ou enquanto autista, as portas estão abertas. É só ser Lília. Obrigada. Quero marcar e vamos falar. Tá bom? Pra gente Beleza. vai ser sempre um prazer. Combinado. Obrigada de coração. Eu que Prazer em agradeço. te conhecer. Prazer né? é meu. Eu falo assim, as pessoas que a vida vai me trazendo. E pode ter certeza que vão permanecer. Obrigada. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, pelo outro lado dessa tela incrível que se chama internet. Pelos Muito- nossos amigos que estão aqui do outro lado. Verdade, o pessoal das gravações também fazem um excelente serviço. A gente não estaria aqui sem eles também. Mas, pessoal, hoje acabou. Vamos ter que deixar pra próxima. Então conto com vocês lá. Mas vocês têm que assistir inteiro também, né, gente? Tô vendo que tem gente aqui que assiste 3 minutos e vai embora. Vocês têm que ficar mais tempo, gente. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela presença de todos, por nos aguentarem até esse final. E nos contamos na próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.